Oi, Oi, pessoal! pessoal! Hoje estamos aqui em mais um vídeo desse canal, um vídeo super especial, que é sobre 5 livros que você precisa ler antes de casar. Exatamente, essas são recomendações nossas de 5 livros que a gente leu antes de casar e que foram muito importantes na nossa construção, né, daquilo que a gente fazia no nosso pré-casamento. Se você quer assistir esse vídeo, fica até o final. Eu já falo desde agora para você. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e compartilha com um amigo seu que está casando. Vem com a gente! O primeiro livro que a gente quer indicar para vocês foi um livro que foi muito importante, foi uma indicação que a gente teve, né? A gente leu esse livro, que é Quando Pecadores Dizem Sim. A gente leu esse livro no Kindle, ele tem disponível no Kindle. E esse livro foi algo que marcou bastante a gente, né? Todos esses livros marcaram bastante a gente. E esse ele fala uma coisa no começo, né? Que foi muito interessante, de que tudo que a gente começa errado, dá errado, né? E ele faz a analogia como uma camisa. Se a gente começa abotoando o botão de uma camisa ele errado, desencontrado, ela no final, ela vai ficar desengonçada, não vai ficar acertada. E no casamento é a mesma coisa, né? Ele fala muito sobre a questão da importância do perdão. Ele faz analogia também do fato de nossas vidas, né, serem como se nós permitíssemos que Deus, como um cirurgião, né, operasse as nossas vidas e ao longo do tempo fosse moldando a gente, né? E principalmente o que traz título a esse livro, que é Quando Pecadores Dizem Sim, né? Ele mostra como, de fato, a gente está acordando todos os dias com o pior dos pecadores do nosso lado, né? Porque tanto eu quanto a Vitória, nós somos pecadores. E a gente sabia disso antes do casamento, né? E a gente lida com mais disso agora no casamento, porque a gente tem um contato muito maior. E isso foi importante da gente entender. E cada dia a gente precisa entender isso. Porque eu sou um pecador e a Vitória tá lidando com um pecador. E ela também é uma pecadora que tá lidando com um pecador. Isso norteia a gente para resolver alguns problemas de uma forma até mais fácil, né? Exercendo a misericórdia, exercendo algo que ele ensina aqui também, principalmente o perdão que a gente tem que exercer um com o outro. Esse livro foi muito bom pra gente. Agora, o segundo livro que a gente leu, que também falou muito nos nossos corações, né? A gente leu logo no início do nosso namoro, lembra, amor? Foi uma recomendação de uma amiga, né? É uma recomendação de uma amiga muito querida. E o livro que a gente leu, o segundo livro, é Paixão e Pureza, da Elizabeth Elliot. Primeiro que a Elizabeth Elliot é uma querida. Quem já leu a Elizabeth Elliot sabe como ela é maravilhosa nos escritos dela, como ela é detalhista. E toda vez que você lê os livros dela, edifica muito a sua vida. E esse livro em específico, ela conta a história de amor dela e do Jim Elliot, que foi o esposo dela, né? E aí, antes dela realmente, eles começarem a ter alguma coisa, ela conta como que estava o coração dela. Então ela fala que ela era uma jovem solteira, que ela tinha muitos desejos de namorar, de casar, de ter alguém, só que muitas vezes isso era tão grande no coração dela que acabava virando um pecado e um Deus. Então ela não conseguia controlar isso muitas vezes. E aí, nesse tempo de espera, até realmente ela conhecer o Jim Elliot, Deus trabalhou muito no coração dela. Quando eles se conheceram, a história deles não foi uma história assim que eles se conheceram, eles já puderam ficar juntos, casar. Eles tiveram que esperar anos até terem um relacionamento mesmo e casar. Porque o Jim Elliot estava fazendo missões e ela estava em uma outra fase da vida dela. Eles não conseguiriam conciliar aquilo naquele momento. Então foi um processo assim de espera, de muita paciência. E você vai lendo o livro, você vai interagindo junto com ela e ficando ansiosa junto com ela. Nossa, o que será que vai A gente acontecer? fica agoniado querendo que eles fiquem juntos logo, né? Agoniado, mas fala muito aos nossos corações sobre que quando Deus quer um relacionamento saudável para sua vida, mesmo que seja um momento de espera, que você às vezes não entende por que você está demorando, por que aquilo tem que acontecer, vale a pena, porque Deus está cuidando de todos os detalhes. Então esse livro falou muito aos nossos corações que é Deus quem cuida dos nossos relacionamentos amorosos, é Deus quem nos dá a paciência de encontrar alguém na hora certa e quando encontrar, de viver tudo no tempo certo, como o namoro, o noivado e o casamento. Então esse livro falou assim muito com a gente, eu acho que ficou muito marcado pra gente, né? E mostrou muito uma dependência deles de Deus, né? Porque Sim. até o final, até eles de fato decidirem ficar juntos, eles estavam pedindo confirmação de Deus, querendo que esse relacionamento fosse da vontade de Deus, e eles estavam a ponto de que se Deus respondesse que não pra eles, eles não ficariam juntos. Sim. A gente tá aqui pra indicar pra vocês Fazer Amor, de Gary Chapman. O subtítulo, Como Fazer do Sexo um Ato de Amor, né? E nesse livro o autor, ele aborda que o sexo não é o sexo simplesmente por ele, só apenas, né? Mas que fazer sexo é um ato de amor. E esse livro foi super importante na nossa preparação pré-casamento, né? Porque a gente... Você já devia distrair, vergonha. E esse livro foi super importante na nossa preparação para o casamento, porque muitas das vezes, até nós cristãos, a gente vem com uma visão muito distorcida do que é o sexo, né? Muito influenciado por conta dessa cultura que nos rodeia, né? E ele trouxe a gente, ele centrou a gente para aquilo que de fato é o sexo. O sexo, ele é um ato de amor, né?
Ele comenta, por exemplo, que o sexo é uma coisa que... Eu acho importante falar isso, pessoal. É. Porque a gente, como a gente era noiva, a gente tinha vergonha de ler. Não, e a gente lia esse livro na casa dos seus pais, na casa Ou dos na meus casa dos pais. pais, então tinha que falar, tipo, sobre sexo toda hora, a gente ficava... E como esse foi o livro que a gente leu juntos, né? A gente só tinha um dos Kindles, a gente leu juntos, né? E a gente lia alto, porque, né? Aí chegava a palavra sexo, a gente lia baixo, com vergonha. Gente, mas, ó, é Mas- melhor ler, passar vergonha do que não ler. Exatamente, Sério, porque ajudou muita gente, não né? fala de sexo, puramente de sexo, fala, né, da importância do sexo dentro do matrimônio, dentro do casamento, né? Fala que o amor é mais que um sentimento, ele fala a importância, né, de fato, de viver isso na prática, de como a gente deve viver isso na prática, né? E de que o amor, por exemplo, oferece, mas nunca exige, né? E como livro que ele, basicamente, resumindo, ele recentralizou, ele reordenou no nosso pensamento, né, a importância do ato sexual para o casamento e como isso deve ser feito de acordo com uma perspectiva bíblica e como Deus criou para ser, né? Onde um se preocupa com o outro, onde o prazer de um é o prazer do outro em primeiro lugar, na verdade, onde não é um ato egoísta, mas sim um ato de realização mútua de prazer que Deus nos deu, né? Eu acho importante ressaltar que ele fala bastante também sobre a questão de você de não ir com uma expectativa Uhum. e assim, com uma expectativa tão alta e na realidade não é aquilo que você tinha. Porque às vezes a gente tem um sonho idealizador daquilo que é o sexo, a gente imagina tudo aquilo na nossa cabeça e às vezes você pode ir e não vai ser nada daquilo que você imaginou, entendeu? Então você ir com uma mente bem, tipo assim, racional naquilo ali, você saber que se acontecer alguma coisa aconteceu, se os dois se frustrarem, eles vão aprender juntos, eles estão ali pra aprender. Então não idealizar uma coisa que não existe ou que a gente vê em filmes, vê em séries, mas deixar que isso aconteça conforme tem que acontecer e como o casal vai permitir que isso aconteça, né? Então é você colocar sua cabeça naquilo que é real. E não, gente, tipo, naquilo que as pessoas falam, as experiências das pessoas. Ou que a pornografia prega muito, né? Porque cada pessoa tem sua experiência. Então, deixar as coisas serem como elas são e como os dois vão perceber, né, conforme, né, o dia a dia. Que é a realidade para cada casal. Isso. Né? O quarto livro que a gente vai falar para vocês, que vocês precisam ler, é O que não me contaram sobre o casamento. E ele também é do Gary Chapman. Gente, foi indicação de um amigo, né? Foi indicação de um amigo nosso. O Gary Chapman, ele é realmente maravilhoso. A gente é bem recheado de amigos que indicam bons livros, né? Enfim, gente, esse livro eu acho que foi um dos livros mais importantes que a gente leu, porque ele vai trazer tópicos. Ele foi muito prático, né? Isso, eu ia falar exatamente isso. Ele vai trazer tópicos? Tópicos, vários assuntos. De como que a gente pode viver o casamento na prática e como que é a realidade do casamento e como às vezes as pessoas, antes de você casar, talvez elas não comentem sobre esse tipo de assuntos com você, mas são assuntos necessários. Por exemplo, a paixão não sustenta um casamento, então ele fala, né, sobre a pessoa estar apaixonada, ela decide casar, e aquilo não vai sustentar o casamento se eles não tiverem propósitos iguais. Fala muito também sobre a questão de você ir com um coração humilde pro casamento, entendendo que você vai morrer pra você mesmo, que a sua prioridade não vai ser mais você, vai ser outra pessoa. Então você tem que ir entendendo que você precisa ter um coração quebrantado, que pede perdão. Ele fala também sobre o processo do casamento, como que o casamento começa, como que ele pode estar no meio e tudo mais, como que o nosso amor pode ir mudando, mas não no sentido que ele vai perdendo as forças, mas no sentido que ele vai mudando mais maduro, o né? foco para determinada situação. Vocês dois, como vocês dois em um casamento é uma coisa, vocês dois com um filho num casamento já é uma outra coisa. Então esse livro traz na prática aquilo que as pessoas talvez não conte para você sobre o casamento, mas que você precisa saber. Então eu vou deixar aí só esse gostinho para vocês terem. Um ponto importante que ele também fala sobre finanças. Então é algo, gente, finanças é algo essencial para o casamento. Vocês têm um pensamento sobre finanças igual, vocês organizam as finanças de vocês. Então, se não fazem isso no namoro, se vocês já não conversam sobre finanças no namoro, tem algo errado e vocês precisam conversar antes de casar. Então esse livro é muito bom por conta disso também. E o quinto e último livro que a gente quer indicar para vocês, que foi super importante no nosso momento pré-nupcial, né, pré-casamento, e que a gente leu também. A gente leu outros livros, mas hoje a gente quer indicar esses 5 para vocês, e ele não tem nada a ver sobre relacionamento. Eu e a Vitória, nós sempre fomos pessoas muito ansiosas, né? E um livro que ajudou muito a gente foi esse livro aqui. Ele é do Alasdair Groves com Winston Smith, não falo o nome direito, mas ele é da Editora Fiel, publicado pela Editora Fiel, e chama Organize as Suas Emoções. Gente, esse livro foi muito importante no nosso período pré-nupcial, porque a questão da ansiedade, a questão das emoções, era uma questão que impactava e mexia muito com a Vitória e comigo. E engraçado, de formas diferentes algumas vezes, né? Em questões diferentes. E a ansiedade era um problema que a gente tinha. E a gente lida, né? Pessoas ansiosas são ansiosas, né? E a gente consegue controlar com a graça de Deus em primeiro lugar, né? Mas a ansiedade foi algo que a gente precisou conversar sobre no nosso casamento, no nosso pré-casamento, na verdade. E esse livro ajudou muito a gente, porque de fato ele ajuda a gente a se entender. Né? E à luz de um princípio bíblico, da palavra de Deus, né? E esse livro foi muito importante pra gente, porque ele ajudou a gente a entender as nossas emoções, né? A primeira parte dele é falando sobre lidando com conhecendo as nossas emoções. E ele ajudou a gente a conhecer um pouco mais sobre as nossas emoções, né?
entender que as nossas emoções, elas não vêm num compartimento único, né? Entender como elas acontecem dentro da gente, falando pra gente, por exemplo, Jesus, por exemplo, que chorou, né? Mostrando pra gente como é normal chorar, como é normal se entristecer, às vezes não estar bem, lidando um pouco melhor com as nossas emoções. Depois ele, de forma mais prática, ajuda a gente mostrando pra gente como a gente deve lidar com o medo, com a ira, com a ansiedade, com algumas emoções bem específicas, né? E foi Sim. muito importante pra gente nesse processo de entender a gente mesmo É. dentro das nossas ansiedades. Por isso que foi importante pro nosso relacionamento, né? Eu acho que uma das questões que influencia muito no relacionamento são as questões emocionais. Então, às vezes, quando você não consegue nem se entender, ou não consegue expressar pro outro aquilo que você está sentindo, isso pode criar um bloqueio pro relacionamento de vocês. Realmente uma parede ali no relacionamento de vocês. Então, vocês precisam ser muito abertos quanto às suas emoções e suas dificuldades emocionais. Então, esse livro fez com que eu me entendesse melhor sobre minhas emoções, que o Jonathan se entendesse melhor sobre as emoções deles, e juntos a gente percebeu o quanto que nós poderíamos nos ajudar em relação a isso. Então, foi bom pra gente e pra mim, pronto, individualmente, pra gente como casal, porque a gente, lendo esse livro, a gente viu como que a gente poderia ajudar o outro, né? Como que eu poderia ajudar o Jonas, como que ele poderia me ajudar, e como quando a gente se fortalece junto, lidando com as nossas emoções, o nosso relacionamento é consequentemente mais saudável. Não significa que a gente precisa estar 100% bem emocionalmente para o nosso relacionamento saudável, muito pelo contrário. Apesar de nós não estarmos 100% bem ou com alguns problemas, se a gente compreende melhor um outro, a gente consegue lidar melhor com nossas emoções, e o nosso relacionamento vai estar mais centrado naquilo que importa, e a gente vai conseguir ajudar sempre um outro. Então a gente achou esse livro assim, muito essencial. Eu lembro que no final de cada capítulo dele ele tinha algumas perguntas direcionadas, né, pra a gente se ajudar, a gente se entender e pra ajudar com o outro também, ajudar lidando com o outro, e a gente fazer essas perguntas e fazer esse exercício na prática no final de cada capítulo. Por isso a gente super recomenda Organize Suas Emoções. Pessoal, essas são as indicações que a gente tem para vocês aqui de livros que ajudaram a gente no nosso momento pré-nupcial. Se você gostou, ou se você também tem alguma recomendação para fazer aqui, coloca aqui nos comentários e compartilha com outras pessoas livros que foram importantes no momento pré-nupcial de vocês. Isso mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e beijos!